É interessante essa liturgia de hoje. É interessante o quanto Deus é vivo e o quanto Ele fala conosco. Olhamos para esta liturgia e vemos a confiança, a fidelidade e a coragem de Elias. Elias tem a plena certeza de que serve ao verdadeiro Deus. Mais de 400 profetas de Baal se aproximam do povo. E Elias ali presente, e no diálogo de Elias com o povo e os profetas de Baal, há ali um momento de compromisso para ver qual Deus fará aquele milagre, aquela atitude. Os profetas de Baal fazem o sacrifício, invocam o nome do seu Senhor e não conseguem encontrar respostas e soluções. Nada acontece. Elias, um pouco de uma maneira jocosa, começa então a perguntar onde está o seu Deus, se estaria com algum tipo de compromisso que esquecesse de seu povo. E por fim, Elias faz o sacrifício, invoca o verdadeiro Deus e ele opera milagres e prodígios no meio do povo. Tudo aquilo que o povo estava precisando naquele momento teve uma resposta de Deus pela intercessão do profeta Elias. E o povo, mais do que depressa, reconhece: Ele é o Senhor, Ele é Deus. O Deus que Elias serve é o verdadeiro Deus. E de verdade, amados irmãos e irmãs, nós hoje nesse tempo também queremos proclamar que existe um verdadeiro Deus, que existe este Deus único, santo, eterno e poderoso, que escuta a nossa oração, o nosso clamor e que nos responde. Ainda hoje, muitos deuses são apresentados em inúmeras situações e realidades de nossa sociedade, de nossa vida. E ainda hoje, como Elias, professamos nossa fé e a nossa fidelidade a esse Deus único que escuta a nossa voz e que responde a nossa oração. É importante entendermos, irmãos, que sobre a ação trinitária, sobre a ação de três pessoas, personalidades, três atitudes e três expressões de ser, existe um único Deus que tem a missão de criar, de salvar e de santificar. E como Criador se torna também Pai, e como Salvador assume nossa carne e nossa humanidade, e como Santificador é o amor de um para com o outro derramado sobre os nossos corações. Um Deus único, com três maneiras distintas e conjuntas de agir, mas o único Deus no qual pomos nossa confiança. E também hoje, como Elias, como profetas do Senhor, queremos orar e pedir para que o milagre aconteça entre nós, para que as águas do Senhor possam jorrar aqui neste lugar, e cheios destas águas, de fato purificar, render e restaurar a vida de cada um de nós, aquilo que temos e aquilo que somos. Irmãos, irmãs, Deus nos ama, conhece a nossa dor e a nossa dificuldade, conhece os nossos sofrimentos e está do nosso lado como um guerreiro fiel para dar a vitória a cada um de nós.
Se na primeira leitura vemos o verdadeiro Deus se manifestando, no Evangelho reconhecemos que o nosso Deus é um Deus de respeito, que o nosso Deus é um Deus único, que continua agindo na história da humanidade e que respeita a cada homem e a cada mulher, mas sobretudo que respeita o tempo e a manifestação do tempo em cada situação. Nenhuma vírgula, nenhum ponto será retirado das Sagradas Escrituras, das promessas do Antigo Testamento, até que tudo se cumpra. E quando então tudo vier a se cumprir, nós temos que ver Deus face a face, pois quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Quando aquele que é a verdade vier, a mentira não existirá jamais. E Ele, o Senhor da vida, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Deus encarnado, feito homem, Filho eterno de Deus, veio como Senhor de nossas vidas e nossa história, como Senhor de nossos corações, para nos liderar e nos ensinar a vivermos tudo aquilo que já foi revelado pelo Pai, através dos profetas do Antigo Testamento. Não há nada de novo. Jesus é só o cumprimento da promessa. Um cumprimento da promessa que deseja continuar acontecendo e existindo entre nós. Deus não é um Deus de promessa, mas Deus é um Deus da verdade, que fala e faz. E por mais que nós muitas vezes não entendamos, precisamos num momento acolher no coração, deixar o Senhor nos tocar, deixar Ele nos envolver e esperar para o dia e a hora em que só poderemos dizer: obrigado, Senhor, porque se fui fiel e se permaneci em vós, agora é o Senhor que me é fiel e que permanece em mim. Queria convidar você a num breve momento fazermos uma oração, fecharmos os nossos olhos um pouco, é claro, se você quiser. Somos livres diante de Deus. Deus nos fez livre, mas queremos hoje reconhecer que existe um verdadeiro Deus, um Deus que muitos homens e mulheres ainda não conhecem, um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que enxuga as nossas lágrimas, um Deus que se importa com a nossa dor, que se importa com aquilo que estamos vivendo, com o que estamos sentindo, com o que estamos experimentando. Um Deus que conhece e reconhece quem nós somos, o que somos e o que temos. Senhor, estamos aqui nesta missa votiva a São Miguel Arcanjo. Queremos, Senhor, nesta noite, unidos como São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, entregar o nosso coração, que muitas vezes tem dúvida se o Senhor existe, que muitas vezes não consegue acreditar num Deus maravilhoso se no mundo existe sofrimento e dor, que muitas vezes vive com questionamentos se o Senhor realmente é o Deus que fala, porque nascem crianças paralíticas, paraplégicas e com várias doenças. Há uma sociedade, Senhor, que não entende muitas vezes a Tua atitude amorosa, que não entende esta vida passageira. Há um povo, uma nação, uma sociedade que muitas vezes desconfia se o Senhor verdadeiramente existe e se o Senhor pode fazer alguma coisa. Se no Antigo Testamento vemos Baals, mundos e surdos inventados por mãos humanas, em nosso tempo também existem muitos Baals que também são inventados por mãos humanas de diversas formas. Há muitas feridas e machucados que nos atrapalham de reconhecer o Senhor. Há muitas situações que nos atrapalham de sentir o seu amor. Há muitos questionamentos, muitas perguntas que às vezes não são respondidas, que esfriam a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso coração. Há muitas situações, Senhor, que nos atrapalham de viver e de reconhecer que o Senhor existe.
E por várias e várias situações e fenômenos, muitos têm criado o dinheiro como um Deus, a vaidade, a mentira e tantas outras coisas como um Deus de sua própria vida. Mas nós, Senhor, muitas vezes sem podermos de fato professar e entender aquilo que professamos, queremos reconhecer que o Senhor é o Deus vivo, que o Senhor é o Deus maravilhoso, um Deus que se dá no altar como alimento salutar e eterno, que nos cura e nos transforma. Mesmo sem entender, queremos reconhecer que existe um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, que se importa conosco, que nos ama, e é um Deus que nos quer curar, restaurar e nos fazer viver de plena vida. Muitos não sabem que existe um Deus para curar nossas dores e nos dar seu amor. Viver num mundo de ilusões, onde falsos deuses são atrações e não conhecem o verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que quer te amar, o Deus que quer enxugar suas lágrimas.